Eu estou super curioso para saber o que deu naquela fiscalização dos deputados que foi feita lá na sexta-feira, né, em Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal. 3 deputados foram para lá, junto com o secretário de Mobilidade. E aí, agora tem mais fiscalização para hoje, né? Tem mais fiscalização e olha que problema não falta para mostrar, né, Fred? Lembra aquela imagem impressionante de sexta-feira, depois a gente vai repetir aqui, de uma roda se soltando com o eixo, as duas rodas se soltando com o eixo lá na Elmo Cerejo. E hoje tem mais fiscalização então, né, Lu? Vamos ver aí para mostrar esses problemas todos. Bom dia para você. Bom dia, Nath. Bom dia, Fred. Pois é, não só a lotação dos ônibus, mas também a qualidade do transporte público que é oferecido à população. Isso tudo está em questão, né? Na sexta-feira passada, os deputados, junto com o secretário Walter Casimiro, né, de mobilidade, estiveram lá no centro de Ceilândia para monitorar aí os ônibus, ver como é que estava a lotação. E a partir daí eles encaminharam um documento pedindo algumas alterações e reforço de algumas linhas que eles conseguiram anotar naquele dia para a Secretaria de Mobilidade. A pasta nos informou nesse fim de semana que fez o reforço de 57 linhas. Esse reforço está sendo feito não só com o aumento do número de viagens nessas linhas, mas também trocando ônibus. Então, aquelas linhas que são atendidas hoje por ônibus convencionais passam a ser atendidas por aqueles articulados, aqueles maiores que tem uma sanfona no meio. Pois é. E aí hoje, então, os deputados vieram aqui em Planaltina, a gente está aqui hoje com a presença do Chico Vigilante, Rafael Prudente e com Valdelino Barcelos também, o secretário, não sei se ele vem, até agora não chegou. Agora, tem o seguinte, da última vez, na sexta-feira que eles estiveram lá em Ceilândia, as pessoas estavam cobrando muito que eles entrassem nos ônibus para sentir na pele o que é circular pelo DF em ônibus lotados, passar mais de 1 hora, às vezes 2 horas dentro do ônibus para chegar ao destino. Eles não subiram no ônibus, somente o secretário, Walter Casimiro, disse que voltou, né, em um desses ônibus para o plano piloto. Ele disse que toda sexta-feira faz isso para monitorar o sistema. Hoje eu quero ver, vou perguntar para eles se eles vão pegar algum ônibus para ver como é que está a situação. Bom, não bastasse isso, tem os problemas de manutenção desses ônibus. A gente tem as imagens que o Rafael Franzoni, que me acompanha hoje, também me acompanhava lá na sexta, ele fez desse ônibus da URB, que perdeu o eixo de trás, lá na Avenida Elmo Cerejo. 6 pessoas ficaram feridas, 6 pessoas que eram transportadas ali ficaram feridas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, pelo SAMU também, foram levadas ao hospital de Taguatinga sem nenhum ferimento grave, mas foram feridas, né? Você vê aí como saiu o eixo inteiro do ônibus. A URB disse que o ônibus tinha passado por uma vistoria, gente, no dia 3 de dezembro e que abriu uma sindicância e uma investigação para apurar exatamente o que aconteceu. Quando eu estive lá no local, eu conversei com um agente do Detran, que estava fazendo, né, ali o monitoramento da pista, e conversei também com o funcionário que foi rebocar o ônibus, e o que eles me diziam era que provavelmente isso era um problema de manutenção, porque as pinças que seguram o eixo provavelmente estavam frouxas e ele acabou numa manobra brusca se soltando. A URB também disse que em 7 anos de operação aqui no DF nunca tinha visto isso acontecer. A gente também tem um vídeo que mostra um ônibus circulando com a porta aberta, um ônibus da linha 364.3, que faz Sol Nascente Ceilândia. Foi um passageiro que fez essas imagens. Ele disse que o ônibus estava com a porta quebrada e não fechava nem quando ele estava andando, né? Nem quando ele começava a trafegar na pista. Isso foi no dia 2 de dezembro. E aí, neste sábado agora, dia 12, o nosso repórter cinematográfico Caio Neto flagrou outro ônibus circulando com a porta aberta. Agora um ônibus da São José, e isso foi na via estrutural. A São José disse que ele flagrou exatamente o momento em que o ônibus estava indo para o concerto e que ainda vai apurar o que aconteceu, por que essa porta não estava fechando. E a gente tem mais, viu? Ainda não terminei, não. Nós temos imagens também que mostram um ônibus circulando com um pneu furado. E era um ônibus que fazia DF em torno, um trajeto bastante longo. Essa imagem que a gente tem é do dia 20 de novembro. E a gente tem uma outra imagem que mostra o assoalho de um ônibus sujo de terra. Essa foto foi tirada na semana passada, no dia 7 de dezembro. Esse ônibus fazia a linha Planaltina
Asa Sul. Aliás, agora mais cedo passou justamente um ônibus aqui em Planaltina que vai para o plano piloto. Não havia pessoas em pé, mas praticamente todos os assentos já estavam ocupados. Isso antes das 6h20 da manhã. Vamos ouvir agora o Pedro Henrique da Silva, que é mestre em transporte e mobilidade e engenheiro civil, e ele vai falar para a gente da importância da manutenção do transporte público. A manutenção preventiva reduz os custos operacionais e melhora a qualidade do serviço. Ao identificar possíveis falhas antecipadamente, os reparos podem ser executados com maior rapidez, diminuindo os custos com mão de obra e reposição de peças, além da ociosidade do veículo. Por isso, as empresas devem investir na capacitação e remuneração dos mecânicos, na qualidade das peças e equipamentos utilizados na manutenção, assim como na implementação de novas tecnologias de monitoramento e planos de manutenção eficientes que busquem evitar improvisos e que vão em direção ao zero defeitos. A gente viu as imagens dos ônibus circulando com a porta aberta e é impossível não lembrar do caso, daquele senhor de 60 anos que morreu depois de ser lançado pela porta traseira de um ônibus lá no Riacho Fundo 2, quando o ônibus fazia a curva, A Secretaria de Mobilidade diz que hoje a frota do DF é composta por 2.716 ônibus e que 1.317, ou seja, menos da metade deles, são ônibus novos. E que a renovação dessa frota, ela respeita um tempo médio aí de vida útil desses ônibus, de 7 anos para aqueles ônibus convencionais e os micro-ônibus e de 10 anos para aqueles ônibus articulados, que é aquele da sanfona. E sobre a lotação, a gente está vendo vários ônibus cheios passando por aqui. Sobre a lotação, eu só queria reforçar. O GDF disse que reforçou 57 linhas e já na sexta-feira passada, os deputados diziam que a Secretaria de Mobilidade havia determinado o retorno de 80 ônibus daqueles 277 que tinham sido tirados de circulação na segunda-feira. Eu sigo por aqui acompanhando para ver o que os deputados vão achar dos ônibus aqui e o que eles vão encaminhar também novamente à Secretaria de Mobilidade. Luísa, a linha 600 aí de Planaltina, ela é muito cheia, viu? O que sai do setor tradicional vai para a região central, rodoviária do plano piloto. Vamos ver se os deputados conseguem flagrar aí realmente os ônibus lotados em Planaltina, uma reivindicação aí que mais ônibus surjam por lá, justamente para dar um conforto maior para as pessoas, principalmente nesse período de pandemia. E vamos ver se os deputados, criam coragem aí para ver na pele o que é pegar um ônibus de Planaltina para o plano piloto, pegar a 020, pegar o trânsito ali da EPA Norte, depois Eixão e chegar na rodoviária. É, isso aí. É chão. Valeu, Luísa. Obrigado, viu? É chão demais. É, exatamente, né, Lu? E